Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula nossa da disciplina Sistemas de Energias Renováveis do mestrado profissional PPGES. Bom, turma, nós na aula passada estávamos falando a respeito do aproveitamento da energia solar, mostramos para vocês as principais tecnologias que têm sido pesquisadas e desenvolvidas pelo setor. E nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito das tecnologias propriamente ditas, tá? Mas antes de falarmos das tecnologias de energia solar fotovoltaica, energia solar térmica, a gente precisa primeiro conhecer um pouco melhor a fonte dessa energia, tá? Então, conhecer a radiação solar, o Sol e como é que nós podemos fazer este aproveitamento aqui ao nível da nossa superfície terrestre, tá? Então, o objeto da nossa aula de hoje é esse, estudar a radiação solar. Bom, turma, o Sol, né, e as suas características. Então, o Sol aqui a gente tem essa ilustração, né, ele é uma grande estrela, né, a estrela central do nosso sistema solar, e ele tem essa constituição, né, uma constituição de várias camadas, mas o que o Sol ele tem, né, de mais importante assim, de mais interessante quando a gente fala em aproveitamento de energia solar, são o fato dele emitir ondas eletromagnéticas através do espaço, tá? E aí estas ondas eletromagnéticas elas viajam através do vácuo do espaço e chegam até a nossa atmosfera, ultrapassa, atravessa a nossa atmosfera e chega na nossa superfície terrestre, tá? Então é só para vocês terem uma ideia, né, da importância dessa energia que vem do Sol. Aqui nós temos algumas características do Sol, características próprias dele, né? A temperatura é altíssima, né? Extremamente elevada, seus períodos, né, de rotação e por aí vai. Bom, o que, que a gente pode tirar de informação? O que a gente mais está interessado no Sol é, é a energia emanada por ele através da sua radiação eletromagnética. Essa equação que foi proposta por Planck, né, a equação de Planck-Einstein, ela nos diz que a energia emanada, no caso por uma onda, ela é dada em Joule ou electron-volt, é igual à constante de Planck vezes a frequência da onda emanada, tá? Então, basicamente, essa energia ela pode ser quantificada dessa forma. Ok, então essa energia ela sai do Sol, ela viaja pelo espaço. No caso, a velocidade de viagem dela é a velocidade da luz, né? No caso, no meio vácuo. Ela é dada por essa constante aqui, então velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência da onda, tá? E aí a gente vai chegar aqui, né, considerando que a velocidade de viagem da luz no vácuo é em torno de 300 mil quilômetros por segundo, você vai conseguir calcular os diversos diferentes comprimentos de onda ou frequências de onda, certo? E aí o que é importante a gente determinar? Que a onda eletromagnética que chega, ela possui diversos espectros. O que são esses diversos espectros? Diversos comprimentos de onda, diversos componentes que estão todos juntos ali, mas se você for segmentá-lo, você vai perceber uma diversidade de comprimentos de ondas diferentes ali presentes, ok? Então essa é a grande característica. Então você tem na composição da radiação solar, do raio eletromagnético que parte do Sol, desde comprimentos de onda menores, no domínio, né, no comprimento do raio gama, até comprimento no domínio, né, das ondas maiores, tá? E aquela mais interessante, né, que é a mais importante para a vida no nosso planeta, é esse comprimento aqui que nós chamamos de
comprimento da luz visível, que é uma faixa bem estreita. Então, se a gente observar do todo que chega do Sol, uma pequena faixa é utilizada para dar a vida ao nosso planeta. Então, você percebe, né, a importância que é essa radiação solar, que uma pequena faixa é aproveitada. Ah, mas é só a luz visível que o nosso planeta absorve e aproveita? Não. Ela aproveita também muito de infravermelho, principalmente na questão do calor, do aquecimento da superfície, por aí vai, certo? Bom, pessoal, aqui algumas unidades, tá? Eu achei interessante deixar, embora isso aqui esteja presente em qualquer livro de física, né? Qualquer livro que estuda essa área, né? Eu achei importante deixar isso aqui para vocês trabalharem com as conversões, tá? Principalmente de grandezas, irradiância e irradiação. Por que disso? Porque você vai ter diferentes formas de trabalho. Então, conforme eu usei lá a definição de Planck, lá ele estava definindo em termos de electronvolt ou joule, mas a definição muito comum para a nossa área é watts por metro quadrado. Quando eu digo nossa área, é a área da eletricidade. Mas você pode trabalhar também com todas essas diferentes áreas aqui. Aí você tem aqui uma tabelinha de classificação. Bom, então vamos lá, turma. A radiação solar. Então, o que chega do total que chega acima da atmosfera, essa radiação, a partir do momento que ela penetra na atmosfera, ela vai sofrer algumas variações, tá? Então, quais variações são essas? Uma parte da radiação, ela é absorvida pela atmosfera. Absorvida de que forma? Por exemplo, na forma de calor. À medida que a radiação vai entrando na camada da atmosfera, ela vai aquecendo aquelas partículas e as diferentes camadas da atmosfera. E aí ela vai dissipando aquela energia na forma de calor. É isso que mantém a vida no nosso planeta, tá? Então, uma boa parte fica absorvida ali pela atmosfera. Uma outra parte, pessoal, ela chega na superfície propriamente dita. Essa parcela é o que nós chamamos de radiação direta. Então, é daquela radiação que viajou lá do Sol, o espaço sideral todo, atravessou a atmosfera terrestre, conseguiu chegar na superfície do painel ou na superfície terrestre, ou nas folhas das plantas, tá? Ou na nossa pele. Então, essa é a que a gente chama de radiação direta, aquela que veio diretamente, direto e reto, por isso ela recebe esse nome, e ela não sofreu qualquer alteração, tá? Mas essa parcela não é a parcela mais significativa, mas ela não corresponde a toda a parcela. Então, conforme eu disse, uma parte é absorvida, uma parte chega direto e boa parte ela é difundida na atmosfera. É o efeito que nós chamamos de espalhamento, tá? Então, dentro dessa parcela de espalhamento, nós temos uma parte que ela é rebatida entre as nuvens, entre as camadas da atmosfera, e ali ficam, e ali acaba sendo absorvida. Nós temos uma parte que é refletida de volta para a atmosfera, e nós temos uma parte que ao rebater nas nuvens, né, o raio solar ele se comporta igual um raio em espelhos, né, ou diferentes superfícies. A parte que chega na superfície terrestre não chega diretamente, chega de forma difusa e atenuada. Então percebam que a gente tem uma parcela que chega no painel solar, que é a parcela direta, e nós temos uma parcela que chega de forma difusa, que é resultado do efeito de reflexão, espalhamento e o que sobra, radiação difusa, tá? Mas ainda tem uma terceira e última componente, que essa é em menor quantidade, é uma pequena parcela, mas que também não pode ser desconsiderada, que é o albedo. O que seria o albedo? O albedo, pessoal, é a parcela de radiação direta que bate na superfície terrestre, grama, piso, asfalto, concreto, própria superfície das edificações e por aí vai, terra, a terra arada, né? Então que bate naquela superfície e é refletido para o nosso painel, tá? Então isso é que nós chamamos de albedo. Então no final das contas a gente está considerando para estudo de energia solar térmica ou fotovoltaica
essas três componentes. Então, a radiação que chega no painel solar, depois que passa por todo esse processo, é a radiação direta, maior parcela, essa é a parcela mais significante na produção de energia solar fotovoltaica ou solar térmica, mas também uma parcela de radiação difusa e uma outra parcela de refletida pela superfície que nós chamamos de albedo, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês, eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!